Abre comigo então tua Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu estou na terceira parte agora, parte 3 dessa mensagem. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 9. Então, na parte 1, eu preguei sobre perplexos. Deixa eu só voltar aqui. Peraí, gente, que eu estou enrolado aqui hoje. Não, na primeira parte foi sobre pressionados, mas não desanimados. Parte 1, as pressões que nós sofremos, mas que não podem nos desanimar. Na parte 2, eu falei sobre perplexos, mas não desesperados. Ou seja, às vezes nós estamos sem saída, aparentemente sem uma saída, sem uma resposta, mas nós não podemos deixar que isso cause desespero. E hoje, então, eu vou estar falando sobre perseguidos, mas não abandonados. Repita comigo, diga perseguidos, mas não abandonados. Então vamos ler o verso 9. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Então vamos orar nesse momento. Pai, Teu Espírito Santo possa encontrar agora nesse lugar corações sedentos, corações famintos, mentes abertas e aguçadas para a palavra de Deus. Peço que o Senhor me capacite sobrenaturalmente. Não é na força, nem no poder do homem, nem na sabedoria, nem no muito estudar, Senhor, mas é no poder do Espírito Santo. E eu oro para que o poder do Teu Espírito flua nessa manhã, nesse lugar. Pessoas que estão precisando aqui ouvir esta palavra, Senhor. E eu oro por isso, em nome de Jesus. Amém. Importante também que eu esqueci, né, irmãos? Próximo domingo nós vamos ter aqui a Marcha do Amor acontecendo. E muitas pessoas já estão trazendo as doações. O nosso alvo é 2,5 toneladas para o próximo domingo. Eu quero desafiar todas as nossas células a serem generosas e nós alcançarmos esse alvo. Amém? E também nós vamos ter um momento aqui com os voluntários. Voluntários que estão servindo ativamente, certo? Se você não está servindo por algum motivo, então nós vamos pedir que você aguarde para o ano que vem. Mas se você está servindo ativamente em um ministério, mídia, atmosfera, música, intercessão, escola ministerial, todos os ministérios que nós temos, se você está servindo, você é nosso convidado para estar aqui conosco em um café da manhã de honra aos nossos voluntários. Então, próximo domingo nós estaremos aqui às 8 da manhã, nesse café, teremos um momento de oração, palavra, e nos cultos de domingo que vem, nós vamos ter uma honra aqui, um momento de honra aos nossos voluntários. Tá certo? Então, próximo domingo vai ser um domingo do nosso voluntariado. Mas vamos lá. Perseguidos. A palavra perseguido é ir correndo atrás de outra pessoa, ir no encalço de outra pessoa, correr para prender, para capturar. Então, aqui Paulo está dizendo, nesse contexto, a ideia é de que os cristãos estão sendo perseguidos, maltratados, incomodados por causa da sua fé. Esse é o contexto imediato do que Paulo estava querendo dizer. Por quê? Porque para Paulo, para os apóstolos e para a igreja do primeiro século, perseguição era uma coisa normal. A perseguição era uma coisa já esperada. É diferente dos cristãos do século 21. Eu e você, nós não esperamos perseguição. Perseguição para nós é uma coisa extra, anormal. Mas para aqueles cristãos do primeiro século, perseguição era algo do dia a dia. Eles eram perseguidos, maltratados, incomodados por conta da fé que eles tinham no Senhor Jesus. Jesus previu
que os discípulos seriam perseguidos. Então, desde o Sermão do Monte, que é o primeiro sermão de Jesus, né? Abre aí comigo em Mateus capítulo 5, verso 11 e 12. No primeiro sermão que Jesus prega, ele diz o seguinte: bem-aventurados sois quando por minha causa, ele está dizendo, por minha causa, vos injuriarem. Injuriar é dizer, né, mentiras, palavras duras, palavras agressivas, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Então Jesus está dizendo, olha, vocês serão por causa de mim, vocês serão injuriados, perseguidos e dirão mentiras contra vocês. Mas no 12 ele diz assim: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, Jesus estava dizendo, olha, no meu primeiro sermão, eu estou pregando para vocês, e o Sermão do Monte é a constituição do reino de Deus. Então, no primeiro sermão, Jesus já está dizendo, esperem, porque vocês serão perseguidos por causa do meu nome, por causa da fé, por causa do Evangelho. Agora, no último sermão de Jesus, já que ele é o alfa e o ômega, Mateus 24, abra lá comigo, que é o sermão profético. Então, nós temos o Sermão do Monte, que é o primeiro, e nós temos o sermão profético, que é o último. Aí Jesus diz assim: então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então Jesus não enganou nenhum dos seus discípulos. Os discípulos ao longo da história foram preparados para serem perseguidos. E nós não fomos preparados, a verdade é essa. A igreja ocidental não está preparada para ser perseguida, para enfrentarmos oposição, muito menos a morte. E Jesus está dizendo aqui: sereis atribulados e vos matarão. A morte já é o grau extremo, né, da perseguição. Mas a perseguição envolve críticas, mentiras, incompreensões. A perseguição envolve calúnias, oposição. Perseguição hoje na mídia, sermos ridicularizados, cancelados, que é a palavra da moda. Se você não sabe o que é ser cancelado, é porque você não vive no mundo digital. Ser cancelado é quando uma pessoa perde seguidores. Isso é o cancelamento. E na era que nós estamos vivendo, né, perder seguidores para muita gente é muito importante. É uma rejeição digital. E se nós somos cristãos fiéis à palavra, se nós somos cristãos fiéis a essa palavra, nós seremos perseguidos. Olha o que Paulo disse em 2 Timóteo 3,12. Palavras do apóstolo Paulo. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A palavra piedosamente é uma vida devotada. A palavra piedosamente seria uma vida de reverência, uma vida de compromisso com Deus. Então eu quero te dizer, se você não enfrenta perseguição em nenhuma esfera, em nenhum momento da sua vida, talvez você está do lado errado. Talvez você está do lado do capeta. Porque quem está do lado dele não vai ter perseguição. Né? Agora, se você estiver do lado oposto, você está em rota de colisão com o inferno. E Paulo, essas palavras de Paulo a Timóteo servem para nós. Quem quiser viver uma vida consagrada a Deus, devotada a Deus, de compromisso com Deus,
vai enfrentar perseguições. Agora veja o que Pedro, vamos para as palavras de Pedro. Com isso, irmãos, eu estou aqui mostrando a vocês que Jesus, Paulo, Pedro, ou seja, os apóstolos, a igreja de Atos, a primeira igreja, eles estavam prontos para enfrentar a oposição. 1 Pedro 3, 13 a 17. Eu vou ler na paráfrase da Nova Bíblia Viva. Quem lhes fará mal se desejarem de todo o coração fazer o bem? É uma pergunta de Pedro, como se ele estivesse dizendo, olha, quem quer fazer o bem não deveria sofrer o mal. Só que não é assim. E Pedro, na verdade, está querendo dizer, olha, todavia, ou seja, contudo, mesmo vocês querendo fazer o bem, viver uma vida reta diante do Senhor, vocês sofrerão o mal. Todavia, vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o bem. Não tenham medo das suas ameaças e não se preocupem. Entreguem-se aos cuidados de Cristo, seu Senhor. E se alguém perguntar acerca da esperança que vocês têm, acerca da fé que temos, estejam preparados para contar-lhe e façam-no de uma maneira amável e respeitosa. Eu acho que esse conselho cai muito bem, para os dias que nós estamos vivendo. Ou seja, se alguém te pergunta sobre a tua fé, sobre a esperança que você tem em Cristo, você tem que estar preparado para responder. E ele diz, e faça isso de maneira amável e respeitosa. 16. Tenham sempre a consciência limpa. Isso é muito importante, irmãos. Um cristão que vive com a sua consciência limpa. Se as pessoas falarem mal de vocês e os difamarem, e é como se ele estivesse dizendo, vão fazer isso, espere, vão falar mal de vocês e vão difamarem por serem seguidores de Cristo, elas se envergonharão a si mesmas por tê-los acusado falsamente. Lembrem-se, se for da vontade de Deus que vocês sofram, é melhor sofrer por fazer o bem do que por fazer o mal. Amém? Sabe, queridos, existem 4 fontes de perseguição. E Pedro está dizendo aqui que a mais gloriosa para um cristão é ser perseguido por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Por não abrir mão dos princípios de Deus. Algo que é inegociável. A nossa fé, ela é inegociável. Os princípios e valores são inegociáveis. Isso não é por causa da política, meus irmãos, é que a coisa se misturou muito. A política se apropriou da fé. Mas eu quero te dizer, antes mesmo de candidato A, B, C, antes mesmo de ideologia de direita, de esquerda, de centro, nós temos um compromisso inegociável. Este livro é regra de fé e prática. O que está escrito aqui não pode ser politizado. Mas tem que ser defendido. Aliás, vivido. Vivido. Eu acho que a melhor defesa é quando a gente vive. Nós não precisamos ficar em redes sociais discutindo, batendo boca. Mas quando vivemos, quando somos parecidos com Cristo. E hoje de manhã estávamos ali orando antes do culto. E eu senti tão forte, Eu coloquei uma canção do Marcos Witt. 31 anos atrás eu ouvi essa música pela primeira vez. E hoje de manhã foi como se eu estivesse ouvindo de novo pela primeira vez. E ele diz, Senhor, Tu és o oleiro, eu sou o barro. Modela-me para que a Tua imagem seja vista em mim.
Eu quero ser como tu és. Eu quero refletir ao mundo Cristo. Sabe, queridos, a fé é para ser vivida. A Bíblia é para ser vivida. Não é apenas para a gente ficar discutindo teologia, mas é para ser vivida. E eu listei aqui 4 causas de sofrimento. A última é que é a legítima mesmo, tá? Assim, digamos, a mais gloriosa. A primeira causa é pelos nossos próprios erros. Tem gente que está sofrendo, está sendo perseguido, está sendo odiado, sei lá, caluniado, porque semeou de forma errada. O provérbio popular é: quem semeia ventos, colhe tempestades. Então tem gente que fez escolha errada, optou pela desonra aos pais, por exemplo, a desonra ao cônjuge, desonra e desobediência sempre vai trazer colheita. Nós estávamos ensinando isso, ensinamos a Adriel, estamos ensinando a Abner. Eu estava dizendo a ele: honre pai e mãe para você colher coisas boas. Então, alguns sofrimentos que nós estamos passando hoje é fruto de uma semeadura ao longo da vida. Semeou de forma errada e está colhendo. Então, pastor, e para essa colheita acabar? Você tem que começar a semear da forma certa e clamar pela misericórdia para que a colheita antiga se acabe logo. Certo? Porque plantou errado, vai colher, de Deus não se zomba. Então, primeira causa de sofrimento e de perseguição é por causa dos nossos erros. Somos nós mesmos, irmãos, os culpados. Eu coloquei uma má administração de finanças, por exemplo. Você é um péssimo administrador de suas finanças. Aí começa a sofrer cobrança. Aí você diz: estou sendo perseguido. Estou sendo perseguido. Está sendo perseguido porque é velhaco. Eu não aguento mais esse cartão de crédito me ligando. Isso aqui não serve para ninguém aqui nesse auditório. Ninguém. Administro mal os recursos que Deus me dá, o tempo que Deus me dá. Administro mal o meu corpo. E a culpa é do diabo? Não. Eu estou apenas colhendo os frutos dos meus próprios erros. É duro, irmãos, a gente admitir isso. Mas você tem que ser verdadeiro e começar a plantar de forma certa, para colher de forma certa. Amém? Segunda causa dos nossos sofrimentos e perseguições é por causa das injustiças da vida. Olhe para mim. A vida é injusta. Ei, acorde. Acorde. Porque tem gente que parece que está vivendo numa bolha, querendo um parque de diversões. Não, a vida desde a queda, desde que aquele casal, Adão e Eva, nossos pais, decidiram pecar. O pecado entrou na história humana e desgraçou tudo. A vida é injusta. As injustiças da vida, e nós estamos rodeados de pessoas falhas, injustas, ímpias. A gente não só convive com filho de Deus. Você convive com pessoas ímpias. E aí, situações na família, no trabalho, com um vizinho, né? Isso faz parte do pacote. Até que Cristo venha e governe este mundo, a injustiça acontecerá.
E nós vamos ter que lidar com isso. Terceira fonte. Eu não ia colocar isso aqui, mas decidi colocar. Terceira fonte de perseguição é a invenção da nossa mente. Em certa medida, nós somos esquizofrênicos. Tem alguns psicólogos aqui. A gente cria uma coisa que não existe. A gente se vitimiza. Aí nós somos o cocô da mosca que pousou no cavalo do bandido. Todo mundo é vilão. Todo mundo é culpado, menos nós. Então essa terceira fonte é uma fonte mentirosa. Nós temos que desmascarar isso. Porque você não é vítima. E se você foi vítima, você pode ser protagonista. Quem aqui não sofreu bullying na escola? Você está diante de alguém que foi humilhado dos 6 aos 12 anos. Eu fui humilhado diariamente na escola. E a gente continua na vida adulta. E tem gente que vai até a velhice reproduzindo essa perseguição. É uma mania de perseguição, é claro, gente. Deixa eu só completar aqui. Existe uma esquizofrenia que é doença mesmo, é uma patologia, tá? Mas eu estou colocando no nível de neurose. Muitas vezes nós estamos nos sentindo injustiçados, perseguidos, mas a gente vai criando isso. Eu mesmo já criei muita perseguição que não existia. Coisas que eu mesmo estava inventando. Fruto de quê? De emoções adoecidas. Uma emoção ou emoções adoecidas. Fruto de humilhações, de rejeição que a gente sofreu e vão repercutindo na nossa vida adulta. E chega uma hora que a gente tem que dar um basta. Sabe, a gente tem que dizer para nós mesmos que nós não somos mais aquela criança. Não é porque aquela criança parece que insiste em gritar, em espernear. Estou falando de algo muito, sabe, próprio. Porque muitas vezes eu tenho que dizer para o Marcos, de 6 anos, epa, você não é mais o protagonista dessa história. Hoje eu sou um homem com quase 50. Como é que eu vou, Marcos, conversando comigo mesmo, olha, é coisa de esquizofrênico, né? Marquinhos, você não tem mais 6 anos. Outra coisa, você encontrou com Cristo, Marquinhos, aos 13 anos. Cristo é o teu Senhor. Cristo pode tocar a tua vida e te dar o sentido, o valor, a identidade que você precisa. Amém? Agora, a última causa de perseguição, eu concordo aqui com Pedro, com Paulo, com Jesus, é por causa do Evangelho. Essa sim é uma perseguição que vai trazer recompensas. E é dessa que Paulo está falando. Ser perseguido, por quê? Porque nós estamos tentando viver uma vida que agrade a Deus. Então, os que querem viver piedosamente serão perseguidos. Nossos princípios e valores estão na contramão. Olhe, nós estamos na contracultura. Nós estamos na contracultura, irmãos. É um choque. O sistema governado pelo príncipe deste mundo, Satanás, está em choque, em rota de colisão. Então, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que desagradar alguém com relação à Bíblia. Nós vamos ter que nos posicionar. E quando a gente se posiciona, o sistema reage. Quando dizemos dos princípios e valores de Deus para a família, por exemplo, falamos que o divórcio não é uma opção dada por Deus.
Nós estamos em rota de colisão. Por quê? Porque no mundo, hoje, 30% dos casamentos terminam em divórcio. Então é chocante. Virgindade. A gente diz, não, se mantenha puro. Se mantenha virgem até o casamento. Nós estamos em rota de colisão. Por quê? Porque hoje nossos adolescentes com 12 anos perdem a virgindade. Com 11 anos, com 10 anos. Nossas crianças estão erotizadas e sexualizadas. É uma rota de colisão, gente. Não se iluda. Isso não é pauta política. Esqueça isso. Isso é uma questão de cultura do céu versus cultura do mundo. E eu poderia dar inúmeros exemplos aqui. Seremos perseguidos se nos posicionarmos. Se você realmente quiser viver o Evangelho, você entrará em rota de colisão com Satanás, com o inferno e com o sistema que em Apocalipse diz Babilônia, a grande meretriz. A grande meretriz, a grande prostituta. É esse sistema que está sendo organizado em todo o mundo. Mídia, educação, música, tudo. Tudo está se alinhando com Babilônia. Essa perseguição, ela já começou. Sabe quem foi o primeiro perseguido? Vamos ver se vocês são bons de Bíblia. Quem foi o primeiro perseguido da história? Caim não. Caim foi o primeiro perseguidor. Abel foi o primeiro a ser silenciado. Aparentemente, porque o escritor aos Hebreus diz o quê? Que o sangue de Abel até hoje fala. Amém? Pode matar o corpo, mas não mata o espírito. O sangue de Abel até hoje fala. Caim perseguiu Abel. Os irmãos de José perseguiram José. Faraó mandou matar todas as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo. Faraó perseguiu o povo de Deus. Jezabel, e essa daqui é o diabo em forma de mulher, né? Jezabel perseguiu os profetas do Senhor e Elias. Atalia, que foi a neta, ou neta ou filha, né? Eu nunca me esqueço da minha mensagem de Atalia. Eu e Cristiano fomos fazer supervisão em uma célula, e era o dia da mensagem de Atalia, que eu preguei já, e já preguei várias vezes. Quando eu cheguei lá, a irmã ficou nervosa. Vou nem olhar para ela. Ela vai se lembrar da história. Ela se engasgou. E não era mais a rainha Atalia, era a rainha Atalaia. Aí eu disse, Cristiane, vamos ter compaixão da irmã e vamos embora, porque senão ela não vai conseguir. Deu um pigarro, eu nunca me esqueço. Jezabel e Atalia. A dupla satânica, perseguindo a descendência real. Atalia mandou matar todos os filhos do rei, só escapou Joás. Essa perseguição que a gente encontra, irmãos. Nabucodonosor, perseguindo Daniel e seus amigos, impondo a língua dos caldeus, a cultura dos caldeus, a comida dos caldeus. E no episódio da estátua de ouro, que eles foram lançados na fornalha, eles tinham que se prostrar diante da estátua ao som de música. Investigue mais sobre isso. Ao som de música. Tocou a música, prostra-se diante da estátua de Nabucodonosor. Amã, no livro de Esté, quis aniquilar a nação inteira. O jejum de Esté foi o que salvou a nação. Herodes, igual a Faraó, manda matar todas as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo. Os grandes impérios mundiais, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, o Islã, todos os grandes impérios mundiais perseguiram
e agora ainda estão perseguindo a descendência santa de Deus na terra. Em Apocalipse capítulo 12 fala da mulher sendo perseguida pelo dragão. Ali a nação de Israel, mas depois diz que o dragão vai perseguir o restante da descendência da mulher, que é a igreja. A perseguição contra a nação de Israel e contra a igreja está na história. Então, até os nossos dias, queridos. Mas eu quero finalizar dizendo: podemos estar sendo perseguidos, mas Paulo disse, nunca abandonados. Amém? Perseguidos, vamos lá, mas nunca abandonados. Nós podemos estar debaixo dessa perseguição, oposição satânica, mas nunca abandonados. A palavra abandonado aqui é deixado para trás, deixado em meio ao conflito. Jesus nunca vai nos deixar. Algumas pessoas ficaram indignadas, com Tite. O time perdeu, Neymar chorando no campo e o treinador vai embora para o vestiário. Mas Jesus não é Tite. Jesus nunca vai nos abandonar. Depois ele justificou, porque que ele fez isso e tal e tal. Eu estou constatando aqui um fato, tá? Você que é fã de Tite, tudo bem. Mas Jesus, se ele não abrir o mar, ele faz com que a gente ande sobre as águas. Se ele não apaga o fogo, ele entra no fogo conosco. É isso. Então nós precisamos entender que podemos estar caminhando para um aumento nessa perseguição. E ela vai aumentar. Quem estuda as Escrituras sabe. Meus alunos aqui de escatologia, inclusive não mandei a prova. Aguardem. Lembrei agora. Mandar a prova essa semana, viu? Mas se preparem, vai ser uma prova assim, muito legal. Especialmente para quem faltou 2 vezes. Nós estudamos que o aumento da pressão vai acontecer. É uma escalada, mas não estaremos sozinhos. Olha o que Jesus disse em Mateus 28, 20. A última parte do versículo 20. E eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Até a consumação desta era. Nós estamos vivendo em uma era que vai ter uma consumação. E Jesus disse, estarei com vocês na pessoa do Espírito Santo. Ele disse, eu vou, mas eu enviarei outro Consolador. Só que é outro igual. A palavra que Jesus usa para outro é a palavra allos. Igual, semelhante a mim. Não é héteros, outro diferente de mim. O Espírito Santo tem o mesmo DNA, a mesma identidade, o mesmo coração. O Espírito Santo é Deus. E está agora habitando em nós. Podemos ser perseguidos, mas nunca deixados para trás, nunca abandonados. Hebreus 13, 5. Porque ele tem dito, ele quem? O Senhor, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Parece que o escritor aos Hebreus estava citando Deuteronômio. Olha o que Deuteronômio 31, 6 diz. Sede fortes e corajosos, não temais, não tenham medo, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. A certeza da presença de Jesus, a certeza da companhia. E eu quero terminar, eu não vou ler o texto, por conta da hora, mas segue a minha sequência aqui. Lucas, você deixa aberto, mas eu não vou ler o texto na íntegra, mas deixa aberto tua Bíblia ou teu celular. Lucas 24. Lucas 24, verso 13. Dois discípulos no caminho de Emaús. Não vou terminar ainda agora não, viu?
2 discípulos estão caminhando no caminho de Emaús, no caminho para a aldeia chamada Emaús. E eles estavam aqui, os dois, preste atenção aqui em mim, tá? Eu sou o centro das atenções. Decepcionados. Por quê? Porque as coisas não tinham acontecido como eles esperavam. O mestre deles tinha acabado de morrer. E eles já estavam aguardando o pior. Vamos ser perseguidos. Nosso mestre se foi. A morte foi violenta, terrível. E eles estavam então caminhando, conversando, discutindo suas frustrações. Em outras palavras, que a gente usa num português mais coloquial, lambendo suas feridas. E essa semana eu li uma frase interessante que eu nunca tinha pensado. Ferida lambida nunca cicatriza. É nojento, né? Mas é verdade. Quando é que uma ferida cicatriza? Quando ela é tratada, espremida. Ela é tratada, ela é limpa. Então não é para você ficar só remoendo, só reclamando, só falando. Porque gente decepcionada e frustrada atrai outro decepcionado e frustrado. E é um buraco negro engolindo o outro. Já viu isso? Não é que os opostos se atraem, não. Para coisa ruim, os semelhantes se atraem. E os dois conversando. E frustração vem, frustração vai. Jesus se aproxima. E eu estou aqui pegando esse texto para mostrar que Jesus nunca nos abandona, mesmo quando estamos frustrados, decepcionados, sem entender. Jesus se aproxima e caminha com eles. Verso 15 diz isso. Ou seja, o Senhor não os abandonou, como Paulo disse. Perseguidos, mas não abandonados. O Senhor se junta a eles na caminhada. Só que eles não podiam enxergar. A Bíblia diz que eles estavam impedidos. Impedidos por conta de quê? Porque a frustração, gente, nos cega. A amargura nos cega. Quando você está debaixo de pressão e de perseguição, você fica cego. Impedidos de ver Jesus. Jesus ao lado deles. Ah, pastor, mas ele estava com o corpo glorificado. Ele estava com aparência diferente. Verdade, verdade tudo isso. Mas o escritor Lucas diz que eles estavam impedidos de ver. Seus olhos estavam como que fechados. Mas eu quero te dizer, apesar deles não estarem reconhecendo a presença de Jesus, Jesus continuava lá? Sim ou não? A frustração deles invalidou a presença de Jesus? Não. A cegueira deles invalidou a presença de Jesus? Não. Jesus continuava lá. Eu quero te dizer, a gente não é guiado pelo que sente, mas tem muita gente aqui que está sendo guiado pelo que sente. Ah, eu não sinto. Se você for guiado pelo que você sente, você será simplesmente destruído. Quantas vezes na minha vida, nesses 35 anos com Cristo, eu não senti nada. Eu acho que dos 35 anos, se eu for contar, se eu pudesse contabilizar, foi mais tempo sem sentir nada do que tempo sentindo alguma coisa. Jesus estava lá, vai caminhando, vai conversando com eles, diz o verso 17. Ao aproximar-se da aldeia de Emaús, Jesus faz um charminho. Eu gosto demais disso. Jesus tem senso de humor. Aí eles estão caminhando, aí Emaús vai se aproximando, aí Jesus diz: gente, valeu, mas eu vou seguir, eu vou em frente, eu vou mais adiante. E aí a Bíblia diz que eles constrangeram. Eu chorei hoje lendo isso. Constrangeram Jesus para ficar. Sabe por quê? Porque a presença de Jesus na caminhada se tornou imprescindível.
A presença de Jesus. Pastor, prove. Provo. No verso 32 diz que eles diziam assim: não ardia o nosso coração enquanto ele falava? Esse arder o coração, gente, é porque eles estavam impedidos de ver, mas eles diziam assim: não, esse cara tem uma coisa diferente. Quem é ele? Quem será esse? Parece com alguém que a gente conhece. Parece com alguém, essas palavras lembram muito. O coração deles ardia, porque a presença de Jesus conosco na caminhada, meus irmãos, faz toda a diferença. Às vezes o inimigo está bafejando aqui, no nosso pescoço. Você está sentindo o hálito fétido e quente da baforada do inferno. Mas a presença de Jesus ao seu lado aquece o seu coração. Gente, meu coração está aquecido nessa manhã. Meu coração está aquecido nessa manhã, porque eu sei que Ele está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. E eu vou terminar aqui com a frase de Joana d'Arc. Joana d'Arc foi uma moça martirizada aos 19 anos. Ela foi uma guerreira francesa. E ela foi uma mística da igreja. E eu não tenho problema, de dizer que ela era da igreja católica, tá? Não tenho problema, porque Deus não está limitado à igreja evangélica, católica, o que seja. Joana d'Arc teve experiências profundas com o Senhor. E sabe o que aconteceu? Acusaram ela de bruxaria, porque ela tinha visões, ela tinha êxtases. Acusaram Joana d'Arc de bruxaria, levaram ela para a praça pública. Os ingleses conseguiram forçar a França a matar Joana d'Arc, queimada viva na fogueira. Olha o que ela disse. E ela foi abandonada por todos. Ela tinha sido uma guerreira, lutou com os exércitos franceses, ganhou batalhas, mas nessa hora todos abandonaram, inclusive a França entregou ela. E ela disse: é melhor estar sozinha com Deus. Sua amizade não me falhará, nem tampouco seu conselho, nem seu amor. Em sua força farei frente a tudo, várias vezes, até morrer. Não estamos sozinhos, irmãos. Nós não somos os primeiros nem os últimos a sermos perseguidos, a sofrermos pressões. E aqui eu quero falar das pressões legítimas, tá? Esquece, estou sendo perseguido por causa dos meus erros. Eu estou inventando uma perseguição. Não estou falando disso. Eu estou falando das injustiças da vida. E eu estou falando de perseguições por causa do Evangelho. Eu nasci em um lar evangélico. Apesar do meu pai não estar na igreja, quando eu nasci, não estava. Mas a minha mãe me criou nos caminhos de Deus. Então, dentro de casa, eu não sofri oposição e perseguição. Mas Cristiane, ela me conta de como foi no início, quando ela converteu. E foi uma oposição ainda muito leve. Muito leve. Tem pessoas que dentro da família, quando entregam a vida a Jesus, são perseguidos mesmo. Portas se fecham. Nós vivemos em um país de liberdade religiosa e a gente não tem dimensão do que acontece quando um muçulmano se converte a Jesus. Leia o livro Atrevi-me a chamar-lhe de pai. Alguém aqui já leu o livro Atrevi-me a chamar-lhe de pai? Testemunho de uma moça muçulmana que converteu. E ela foi deserdada, ela foi expulsa da família, acolhida por alguns cristãos. E foi assim que ela sobreviveu. Mas ela perdeu o sobrenome, ela perdeu tudo. Então, talvez a perseguição é leve, talvez a perseguição é mais feroz, ou vai crescendo, como eu falei, daqui para frente, eu não sei o que nos espera.
Mas eu sei que não estou abandonado. Eu sei que a igreja não está desamparada. E o defensor da igreja se chama Jesus. Vamos dizer como Joana d'Arc: todos me abandonaram, mas eu prefiro a companhia de Deus ao meu lado. Ele vai me fortalecer. E Ele vai me dar graça, se possível, até para eu enfrentar a morte. Amém? Fiquem em pé para a gente orar. Já vou chamar a pastora Cristiane, nós vamos ter a ceia do Senhor. Feche seus olhos, por favor. Senhor, oramos nessa manhã sobre essas palavras de Paulo, porque ele tinha uma convicção